Thales também mandou aqui no chat, né? Eu atualmente tenho passado uma estimativa de valores por projeto para entender se o cliente está de acordo para então entrar na proposta. Faz sentido? Justamente para evitar curiosos. Faz, Thales, faz sentido sim. São formas de se trabalhar, né? E tem gente, eu mesma já fiz isso, não no caso de projetos, mas com outros serviços, enfim, né? Que a gente pergunta assim, tá, porque a pessoa às vezes ela tá totalmente perdida, ela precisa ter uma ideia para saber se ela pode fazer aquilo ou não, né? Então, assim, ela às vezes tá, não, só consigo te passar com uma reunião, porque eu preciso entender, tanana, tanana. Tá, mas assim, tu não teria como me dizer assim, mais ou menos, quanto que tu cobra, assim, mais ou menos? Daí você pode dizer para ele, olha, claro, eu posso te dizer sim. Lembrando que é muito específico para cada caso, pode ser que o seu valor fique até fora desses padrões que eu vou te passar agora, mas geralmente a gente fica entre tanto e tanto. E, gente, isso é muito bom, realmente, quando a pessoa chega nesse ponto de pedir assim, mas mais ou menos quanto que você cobra? Porque é como o Thales colocou ali, você evita curiosos, porque assim, ó, tem pessoas que não vão ter dinheiro para pagar o nosso projeto, elas estão totalmente perdidas ali, ou tem pessoas que, enfim, não, tá, beleza, tá dentro do que eu queria realmente. Então, gente, não fiquem cozinhando em banho-maria quando a pessoa quer saber o preço, sabe? Não fiquem cozinhando, é a pior coisa que tem, porque daí a pessoa, quando você vai falar o preço, ela já tá com ranço de você. Porque você cozinhou tanto a ela, não querendo dizer preço, não querendo dizer preço, e às vezes ela nem podia contratar você. E você gastou seu tempo, você gastou o tempo dela. Então, assim, ó, sabe, a pessoa insistiu no preço, não precisa dar o preço exato, mas fala, olha, ficaria entre tanto e tanto. Faz sentido para você? Sabe? A Letícia mandou. Ano passado eu cobrava pelas reuniões, estava recebendo muita solicitação de propostas e muitas pessoas me dando bolo. Aí comecei a cobrar. Achei que foi bom, foi um filtro. Lê, e aí eu te pergunto: hoje você continua cobrando as pessoas? Essa cobrança, ela te ajudou a ter mais fechamentos? Não te ajudou? Qual foi o resultado dessa ação que você fez? Se você puder abrir o microfone para falar, vai ser bem legal. Eu divido, a Letícia dizendo que divide os boletos no Asaás. É um programa muito bom, gente. A gente também usa na Boma o Asaás. Asaás, não sei como é que fala, que tem dois As, então, né? E ele é muito bom, porque ele te permite enviar boletos, ele te permite fazer cobrança por cartão de crédito também, então é bem bom, tá? E o boleto, ele não impede, só abrindo um parênteses aqui, ele não impede que você tenha inadimplência, né? Mas ele já traz uma segurança a mais, ele traz um profissionalismo a mais, então não ocupa limite do cartão, então eu sou super a favor também. O Thales disse que divide no Cora, que tem boleto grátis, ó, muito, muito boa dica também. A Lê disse que está tentando abrir o microfone, mas não está dando. Ela disse: fechei quase todas. Olha que interessante, fechei quase todas. Mas tomei vários nãos de pessoas achando que achavam um absurdo cobrar para apresentar o valor. Olha só, isso é um ponto bem interessante. Eu imaginei que você ia dizer isso das pessoas que não quiseram ir para a apresentação porque achavam um absurdo. E aí, claro, né, gente? Olha só, a gente acaba fazendo, nesse sentido, um filtro natural. Você continua cobrando hoje, Lê? Pelas apresentações? Enquanto ela responde aí, você acaba fazendo um filtro natural. E uma das formas de você cobrar pela apresentação, por qualquer reunião, e a pessoa não se sentir lesada, é você já deixando claro que a pessoa fechando com você vai abater do projeto esse valor. Certo? É que nem, por exemplo, esses dias eu chamei um técnico do ar-condicionado aqui em casa. Ele falou: eu tenho que ver se dá para instalar ali. E a consulta, a visita técnica, custa R$ 80. Mas se a gente fechar mesmo o serviço, daí você não paga a visita técnica, só se você não fechar. Beleza, eu precisava que ele viesse aqui para ver, não ia ter como ele instalar sem ver, então tudo bem. Então, eu não acho um absurdo a gente cobrar, só que o mercado muitas vezes ele não é acostumado com isso na arquitetura, tá? Então a pessoa às vezes pode receber de uma forma ruim isso. Então vai muito da forma como a gente comunica isso.
A Lê disse, então, esse ano, como está mais lento, uma estratégia foi não cobrar, mas não adiantou, porque quase não teve fechamento, além de eu continuar tomando bolo. Então, gente, aí a gente entra também num assunto um pouco mais profundo e complexo, que é a questão desse nosso ano também, a gente já chega lá. Mas, só finalizando essa gavetinha do cobrar pela reunião, não vejo problema nenhum, inclusive, é uma estratégia válida de se tentar. Você vai acabar levando para a reunião pessoas que realmente estão muito interessadas em fechar com você. Como a Lê falou, fechei quase todas. E essa a grande questão é a gente conseguir, para você conseguir levar pessoas para uma reunião paga, é porque elas já pretendem fechar com você. Afinal de contas, senão elas vão ter que pagar a tua reunião. Não, independente do valor, né? Que seja R$ 50, enfim, né? Mas essas pessoas que vão, elas já viram em você o que elas precisavam para criar o valor sobre o teu trabalho. Então, por isso que se torna mais fácil fechar com essas pessoas, sabe? E aí, como a Lê falou, né? Esse ano tá mais lento, a estratégia foi não cobrar. Você pode dosar isso. Você pode testar essa estratégia. E, gente, teste é muito válido. Vocês já ouviram falar, principalmente quem já faz tráfego, que tráfego é teste? Todo gestor de tráfego fala isso, né? Tráfego é teste, a gente tem que testar. Realmente. Por quê? Quanto mais rápido a gente testa, mais rápido a gente consegue ter os nossos resultados. Se a gente erra, a gente consegue corrigir a rota mais rápido. E se der certo, a gente colhe os resultados mais rápido também. Só que aí que tá. Quando a gente fala em testar uma coisa, fazer um teste AB, o teste AB pode ser feito, por exemplo, na reunião paga ou reunião gratuita. Agora, você tem que fazer isso por um determinado período de tempo e você tem que depois fazer, digamos assim, um debriefing dessas reuniões que você fez e entender o porquê X deu certo, porque X não deu certo. Então não adianta a gente só fazer, não, fiz 3 reuniões aqui, tentei fazer 3 reuniões pagas, ninguém quis, então eu não vou mais fazer. Calma lá, a gente tem que ter sempre um motivo, uma razão para fazer as coisas, e a gente tem que entender até onde a gente vai para descobrir se aquilo funciona ou não, e depois desse teste tirar as nossas métricas, entender o que funcionou, o que a gente testou, o que a gente pode fazer de diferente. Então, pelo mercado, pensando assim, pelo mercado da arquitetura hoje, como ele está no ano de 2025, eu não indicaria a cobrança da reunião de briefing, de apresentação de proposta, enfim. Porque como ela mesma trouxe ali, o mercado está mais lento esse ano, e a gente percebe isso, sim, a gente percebe, por N fatores socioeconômicos, políticos, internacionais e tudo mais, que não cabe agora a gente ficar trazendo aqui, né, porque a gente sente na pele todo dia, mas é um ano que ele está muito diferente dos anos de 2023 e 2024, que vinham numa crescente. E hoje a gente pode perceber que ainda em 2025, o setor do alto luxo, do alto padrão, da construção civil para alto padrão, é um setor que não parece ter sido impactado, porém, o setor de arquitetura, interiores, ele foi diretamente impactado. E a gente sente isso nos clientes. Gente, inclusive, um pouco antes da gente entrar aqui no nosso encontro, eu postei um vídeo no YouTube falando sobre antifragilidade e falando sobre o nosso mercado de arquitetura agora em 2025. Quando vocês saírem desse nosso encontro aqui, vão lá no YouTube, procurem Letícia Iscariote lá, vocês vão achar o meu canal, assistam esse vídeo. 15 minutinhos, botem no 2x, só para vocês conseguirem captar um pouquinho mais disso também, que eu acho que vai complementar esse nosso encontro muito bem. E aí vocês já vão deixar um likezinho e se inscrever lá no canal também, tá? Combinado? Beleza. Então, não aconselho nesse momento fazer essa cobrança dessa proposta, tá? Ela é um ótimo filtro, ela vai realmente levar para a reunião somente pessoas que realmente estão afim de fazer com você o projeto, mas nesse momento, como a gente tem um consumidor muito mais arisco, muito mais analisando mais propostas, olhando cada vírgula, analisando vários profissionais e com essa digitalização do mercado de arquitetura, é um momento que eu não faria isso, mas em determinados momentos, quando o mercado está aquecido, quando você está num momento que está com muitos projetos no escritório, muitos projetos rodando, que você, poxa, se eu pegar mais um projeto, eu vou ter que contratar alguém para me ajudar, porque eu cheguei no meu limite operacional, aí vale a pena você fazer esse teste, entendeu? Daí vale a pena, beleza?
A Bárbara disse, muitas vezes na reunião de proposta o cliente pergunta qual a estimativa de custo que ele terá na obra. Sabemos o valor médio de custo por metro quadrado, mas temos medo de assustar. Esse momento acaba gerando uma saia justa sempre. O que você indica falar nesse momento? Gente, muito bem, vamos lá. Como eu falei para vocês, eu sou super a favor de ser sincero e cartas na mesa, tá? Só que tudo tem jeito de falar, tá? Se você é uma pessoa que deixa as cartas as claras, deixa tudo muito bem explicado e transparente, você vai transmitir segurança para a pessoa. Só que assim, não adianta também a gente querer esconder números, né? A gente querer mentir para o cliente, dizer, porque a gente sabe que o custo de um projeto, efetivamente, ele vai de 5 a 10%, às vezes 15% de uma obra no máximo. O custo maior não é o projeto, quando a gente vai fazer uma obra, é a própria obra, né? Então, assim, a gente tem que ser sincero com o cliente, a gente tem que falar para ele sobre os custos, e a gente tem que deixar muito claro que o que vai ser mais oneroso para ele não é o nosso projeto. Na verdade, o meu trabalho, o meu projeto vai te fazer economizar na tua obra. Porque se tu gastaria 300 mil na tua obra com o meu projeto, onde a gente vai ter tudo muito bem especificado, desenhado, não vai ter as chances de retrabalho, as chances de ter qualquer prejuízo ali com material se reduzem muito. Se você fizer sem um projeto ou com um arquiteto que não vai dar importância como eu dou para o teu projeto e tudo mais, o teu custo de 300 vai ser 500, entende? Então, é como a gente transmite isso para ele, mas pode trazer, se você tem mais ou menos uma ideia, Bárbara, de valor por metro, custo por metro quadrado, traga para o seu cliente. Só não traz para ele cru, assim, né? Tipo, pá, não joga em cima dele, mas faz aquele tchan, né? Tipo assim, valoriza o teu trabalho, e esse é um ótimo momento para valorizar o teu trabalho, dizendo assim, olha, o meu trabalho aqui é o que vai fazer você economizar na sua obra. Então aproveita esse momento assim, sabe? Em vez de pensar que é uma saia justa, usa isso a teu favor. A Lei disse, eu sempre apresento custos na reunião de proposta, até para alinhar expectativas. Eu tenho uma planilha que coloco o tamanho da obra, o valor por metro quadrado, e ela divide nas etapas de obra. E eu apresento isso ao cliente. Isso é muito bom também. Inclusive, gente, Lê, não sei se você faz assim, se não faz, já fica a dica, se faz, parabéns. Mas esse tipo de coisa que não está envolvendo diretamente o nosso trabalho, porque assim, é muito difícil você precificar, mostrar o valor da precificação de um serviço, né? Porque não é tangível, né? Agora, quando você faz uma planilha de precificação de custo de obra, onde você sabe mais ou menos o que vai ser, pô, abre a planilha para o teu cliente ali na reunião mesmo e fala, olha, aqui você vai gastar tanto, aqui é tanto, aqui é tanto. Pô, isso traz para você uma autoridade de entendimento daquilo que vai trazer para o teu cliente muita segurança também. Então, se você abre esses números assim para ele, se você fala o valor, se você usa essa planilha, enfim, mostre para ele como que você faz esse cálculo, para ele saber que não é só da sua cabeça, sabe? E às vezes, por mais que seja só da sua cabeça, porque você vive tanto aquilo que você já sabe quanto vai ser, às vezes ter esse tipo de pauta, você poder se pautar em cima de dados, de números, te dá ainda mais segurança, ainda mais respaldo para você se mostrar como autoridade para o teu cliente. A Lê complementou, lógico que explico a ele que é apenas uma estimativa, sim. Porque eu entendi a frustração de um cliente não conseguir executar um projeto depois de pronto, por ele não ter noção de valores. Sim, gente, isso acontece realmente. Assim, se o cliente não te pede uma estimativa ou algo assim, não comenta sobre custos de obra, não sou eu que vou lá deixar ele preocupado com isso, né? Agora, se ele entra nessa pauta, se ele fala sobre, acho super importante nós, enquanto profissionais, trazermos essa segurança para ele também e trazermos ele para a realidade muitas vezes, né? Sim, eu fiz baseado nas minhas últimas obras, perfeito. Essa pergunta sempre vem. Na maioria das vezes, né, Thales? É muito. Na verdade, assim, pouquíssimos são os clientes. É, pouquíssimos são os clientes que vão chegar com o budget limitado, né? Que, faço, bota o que tu quiser. Então, a gente trabalha com a realidade, né? Então, sempre se preparando, né? Vindo já com as armas já apontadas para poder trazer esse respaldo e responder para os nossos clientes aquilo que eles realmente querem saber. Mais alguma objeção, pessoal? Nosso tempo está quase no finalzinho do tempo de hoje, mas olha, eu acho que a gente, se vocês gostaram dessa nossa master de hoje, a gente pode até fazer mais vezes esse tipo de master assim. Eu gostei muito aqui da participação de vocês. Mais alguma objeção?
Ah, então tá. Enquanto vocês não me mandam nenhuma objeção, eu já vou aproveitar e fazer o meu jabazinho aqui. Prazo, tá? Vamos falar sobre prazo. Tirem uma fotinho aqui, façam um story, me marquem, mostrem para os clientes de vocês que vocês estão sempre em evolução, que vocês estão sempre buscando mais conhecimento. Não precisa falar sobre o que que é, mas mostrem aí para os clientes de vocês, valorizem vocês também, sabe? Isso mostra para você, mostra para os clientes de vocês que vocês também estão se especializando sempre, que vocês não param no tempo. Mas vamos lá, enquanto isso a Lê pediu sobre prazo, né? Vamos lá, Lê, me explica um pouquinho mais sobre qual é essa objeção. Por exemplo, estou imaginando eu aqui se não for, né? Mas o cliente chegou hoje, aí eu quero minha obra pronta para o Natal. É isso? A Bárbara já fazendo que sim, exatamente. Gente, passou para o segundo semestre, prazo é isso, né? É a galera querendo, e daí você até diz assim, não, se a gente começar hoje, o teu projeto eu te entrego, mas agora a marcenaria, meu filho, não sei. Já tem pedreiro esperando lá em casa, eles dizem, e ele tá parado, te esperando. As grávidas de 6 meses, gente, verdade. Não, eu tô rindo, mas de desespero, tá? Exatamente. Não, eu tô. Chega lá para querer fazer o projeto com 8 meses, querendo deixar tudo pronto para a criança nascer, né? Mas, gente, isso de prazo também é a mesma situação ali das perguntas sobre os custos, né? A gente tem que ser sinceros, né? E, claro, sabe aquela máxima que é assim, ó, ou é barato e é rápido. Não, perdão. Ou é de qualidade e é rápido, é muito caro. Ou é ruim, é rápido, é barato. Ou é barato e bom e rápido, não tem não. Não tem não. Barato, bom e rápido não tem. Ou é uma coisa ou é outra. Então, assim, prazo curto igual mais caro. Pronto. O Thales aqui trouxe exatamente isso. É exatamente isso, gente. Se a pessoa, assim, você tem que saber qual é a sua capacidade operacional também, tá? Isso é muito importante, porque quando você tem equipe, eu sei que aqui a gente tem mesclas, tem profissionais que têm equipes, tem profissionais que trabalham sozinhos, então a gente tem todos os níveis aqui. E assim, quando você tem uma equipe, você consegue gerir o tempo da sua equipe, entender qual é a sua capacidade produtiva e quais são os prazos que você tem, e se você consegue encaixar ou não, enfim, né? Qual a disponibilidade da sua equipe. Quando você é sozinho, é um pouquinho mais complicado, porque você depende única e exclusivamente de você. E todos nós temos um limite operacional, né? A gente tem 24 horas, todos temos 24 horas por dia. Não, não temos. Por quê? Quem tem filhos tem mais tempo despendido para os filhos. Quem faz faculdade, faz alguma pós, alguma coisa assim, então tem mais tempo despendido para isso. E vai muito também, você ficou doente, poxa, você estava ali esperando entregar aquele projeto tal dia e pegou um gripão, sei lá, ficou uma semana de cama, aconteceu alguma coisa, deu apendicite, que nem meu marido esses tempos que teve apendicite, teve que correr para o hospital. Então, assim, são coisas que a gente não tem controle. Então, quando a gente trabalha sozinho, é um pouco mais difícil. Mas, assim, é isso, é exatamente isso que o Thales colocou. Cara, você quer um prazo mais curto, é mais caro. Como que a gente fala isso para o cliente? Trazendo para ele que, olha, eu consigo fazer o seu projeto num determinado tempo, num tempo X, só que eu preciso que você entenda que, para que a gente consiga antecipar as etapas do seu projeto, eu vou ter que postergar, atrasar, sei lá, outros projetos. Então, isso também tem um custo aqui dentro do meu escritório, porque eu vou ter que despender mais funcionários, você vai trazer aquele Chagas, né? Você vai falar para ele, ó, eu vou ter que contratar mais uma pessoa para conseguir antecipar o seu projeto, tananã, tananã. Então, a gente não vai conseguir fazer por esse orçamento que eu estou te passando aqui. Se você quiser por esse tempo, eu consigo te entregar mais pelo orçamento X ao quadrado, entende? É a melhor forma de se fazer? Não, não é a melhor forma, até porque a gente lidar com prazo é sempre uma objeção chata que o cliente traz, porque assim, muitas vezes, poxa, a gente fica com aquele medo, aquele receio de, eu vou perder esse cliente aqui só porque eu não vou conseguir antecipar 2 semanas para ele. Só que às vezes não depende da gente, né? Principalmente para quem faz acompanhamento, execução de obra e tudo mais.
não depende só da gente, né? Então, assim, a Cami disse, prazo eu acho mais fácil de negociar, porque no geral a obra tem o tempo dela também. Acaba não sendo só culpa do projeto. Claro, claro, Cami. Eu acho mais fácil negociar preço, mas assim, cada um com o seu, né? Mas a obra tem o tempo dela, sim. Só que, por exemplo, que nem quando. Quem que falou aqui que às vezes tem o pedreiro já na porta esperando, né? Aí a pessoa está esperando de fato o prazo do projeto, por exemplo, né? Se a gente não vai fazer acompanhamento de obra e tal, se é realmente só projeto, ela está nos apertando para que a gente entregue o projeto com mais agilidade, né? E aí, claro, cabe a nós nos posicionarmos, né? Vocês vão dizer, vão me ver muito falando isso sobre o posicionamento, sobre a autoridade, sobre a gente jogar as claras com o cliente, porque se você não for cobrar mais caro e você for se embananar todo para entregar aquele projeto, você vai ou atrasar aquele ou atrasar os outros que você tem. E aí vai a sua capacidade produtiva também. Se você está disposto a virar noites e você está disposto a dar um jeito de entregar esse projeto, então entrega. Então, daí vai do que você realmente tem capacidade de estar disposto a fazer. Mas aí entra uma questãozinha que pode ajudar vocês também. Nessa questão, diria, eu não estou nem falando em negociar a objeção, mas em acatar o prazo que o cliente quer, que é terceirizar alguns serviços, né? Muitos de vocês já devem fazer isso. O primeiro serviço que eu terceirizaria, renderização. O segundo serviço que eu terceirizaria, detalhamento. Porém, eu preciso ter uma pessoa de confiança para fazer isso, porque eu preciso calcular quantas horas de conferência eu vou precisar ter de revisão sobre, por exemplo, aquele detalhamento. Então, se eu for gastar 15 horas para revisar o detalhamento, então eu mesma faço, entende? E quando a gente tem processos bem definidos, quando você tem um layout, quando você tem uma metodologia de fazer aquilo e que você consegue deixar aquilo claro para uma outra pessoa, para passar para ela, delegar essa tarefa, aí é muito mais fácil de você conseguir terceirizar determinadas tarefas do seu escritório, tá? Para quem, por exemplo, trabalha sozinho. Agora, quem tem equipe, daí você ajustar os prazos da tua equipe, é você contratar mais alguém, enfim. Mas aí, gente, aí é o de vocês na reta, é saber o quanto você está disposto a investir mais para poder pegar aquele cliente, ou quanto você está disposto a correr o risco de dar um não para ele a respeito do prazo da entrega do teu projeto, não da obra, né? Mas quando envolver obra, a gente sempre consegue se respaldar um pouquinho aí, se escondendo embaixo da obra, né? Sempre consegue dar aquele desvio. A Cami, finalizou a reunião, o cliente diz, ficou acima do nosso orçamento, estamos esperando outros orçamentos e assim que definirmos, entramos em contato com você. Muito bem, ali ele está esperando outros orçamentos. O que você vai fazer? As mesmas perguntinhas. Fulano, só que de outro jeito, né? Clientinho, eu sei que você está esperando outros projetos, outros orçamentos, mas me diz uma coisa, se não fosse a questão do orçamento hoje, você fecharia comigo? O meu trabalho te agradou? Você faria comigo o seu projeto? Se ele disser sim, sim, tal, beleza, porque ali ele não vai ter muito que te trazer como objeção, porque ele não viu os outros ainda. Ele vai dizer assim, ah, sim, mas eu posso gostar mais do outro, né? Enfim. Mas aí você pode. O que que você vai fazer? Não é que você pode, você vai fazer isso. Você vai pedir para ele até quando ele vai receber esses orçamentos. Ele vai te dizer, até sexta-feira da semana que vem. Perfeito. Então, fulano, na sexta-feira da semana que vem, eu vou entrar em contato com você, porque eu preciso do seu retorno, né? E se houver uma proposta melhor que a minha, eu também quero entender o que essa pessoa, porque essa pessoa você acabou fechando com essa pessoa e não comigo, com esse profissional e não comigo. É muito importante para mim, porque, gente, quando a gente acerta, é muito fácil a gente saber onde a gente acertou. Agora, quando a gente errou, quando o cliente não fechou, vocês têm que ir atrás do feedback, tá? Vocês têm que ir atrás do feedback, vocês precisam entender o porquê do não dele. E isso não quer dizer que vocês vão reverter ou não.
Não é isso, mas vocês vão entender. Vai lá e pergunta o porquê que o cliente não fechou com você. Deixa eu ver se a Isa tá aqui, ela tava, eu acho que ela já saiu, mas eu sempre uso o caso da... Ah, não, tá aqui a Isa, ó. Eu sempre uso o caso da Isa, que o cliente deu um não para ela foi lá fazer o feedback com o cliente, depois de entender o porquê que ele não fechou, pedindo realmente um feedback, e ele foi lá e falou que ele e o amigo dele fizeram lá no chat GPT o projeto. Então, gente, assim, ó, é muito importante ter. Isa, desculpa, eu sempre uso o teu caso aqui, mas é que esse é um caso que me marcou demais, querida Isa. Mas a gente descobre por quê. Então, tipo assim, pô, às vezes a Isa tá ali achando, pô, foi alguma coisa na minha apresentação, no meu projeto, ele não gostou de mim, alguma coisa errada com o meu trabalho. E não é. O cara foi lá e fez no chat GPT, entendeu? Então, tipo, ele não estava preocupado com a qualidade, ele não estava preocupado com o profissional, com a entrega, ele só queria resolver aquilo com o menor custo possível. E vem lá o amigo dele e fala, não, vamos fazer um negocinho aqui no chat GPT, entendeu? Daí é aquela história, nem todo cliente é pra gente, né? E só finalizando ali a questão da lei que ela disse de voltar, de ter os outros orçamentos, você vai combinar com ele uma data. Nunca, nunca, jamais, em hipótese alguma, você vai sair de uma reunião de orçamento sem você ter uma data de retorno, gente. Nunca. Anotem isso. Nunca. Vocês sempre vão sair com uma data de retorno. Se a pessoa falar para vocês, eu te retorno no final de semana que vem. Uhum. Quinta-feira tá bom para você? Será que até quinta-feira você consegue analisar a minha proposta? Ah, sim, consigo. Perfeito. Então, se você não me chamar até quinta-feira, na quinta-feira eu entro em contato com você, tá bom? Sempre você não sair com uma data, tá? Então, a gente vai encerrando por aqui, mas nós voltaremos. Não na semana que vem, porque a gente já tem outros assuntos para trazer, mas a gente voltará a fazer essa dinâmica aqui, porque eu acho que é muito legal a gente conversando, trazendo. Daqui a pouco, na próxima, eu já trago uma visão diferente para vocês, porque a gente está sempre aprendendo também, gente. E lembrando, né, o que eu falei no início, o que eu trago aqui para vocês são situações, são hipóteses para vocês utilizarem, para trazer insights para vocês, mas não é uma verdade absoluta. Cada cliente é diferente, para cada região, para cada situação. A gente tem aqui nessa sala pessoas do Brasil inteiro. Então, ainda assim, vocês têm toda a nossa equipe para apoiar vocês. Então, gente, estou com uma situação específica aqui, com o cliente, estou com isso, estou com aquilo. Usem esse benefício que vocês têm aqui. Usem a nossa comunicação, a nossa equipe, perguntem, vocês têm a quem pegar na mão. Então, usem isso a favor de vocês, tá bom? Vocês não estão sozinhos, nunca. Então, aproveitem isso, tá? Gente, muito obrigada pela companhia de vocês, por toda a interação. Um obrigado muito especial ao Thales também, que compartilhou aqui com a gente. O Lu explicou, mostrou na tela. Thales, olha, eu vou te chamar para fazer uma master, hein? Para você estar aqui. Muito obrigada, gente. Adoro estar aqui com vocês nas quintas-feiras. Nos vemos na semana que vem. Espero encontrar todos vocês aqui, tá bom? Um ótimo restinho de semana. Beijão, fiquem com Deus.